Bom, gente, dando início aí a uma série de dicas para vocês, dicas rápidas, tá? Deixa eu comentar um pouquinho a química ambiental, assunto recorrente na prova do Enem. Você sabe que o Enem, né, ele gosta de trabalhar com coisas da sociedade, com o nosso dia a dia, o que acontece ao nosso redor, tá? Vejam, então o primeiro destaque que eu quero fazer aqui para vocês, vamos relembrar, ó, chuva ácida. A chuva ácida, bom, a chuva normal, gente, ela já é ácida. Chuva normal já tem caráter ácido. Na chuva normal, o pH ele gira em torno de 5,5, certo? Mas quando no ar nós temos a presença de agentes poluidores, como, por exemplo, o enxofre, então nós teremos a formação de óxidos, que é a mesma coisa que vai acontecer aqui na chuva normal, ó. Só para relembrar, né? Na normal, nós temos o que? CO2 no ar. Esse CO2 vai reagir com a água, formando ácido carbônico. Por isso que eu afirmei para você, a chuva normal já tem caráter ácido. Mas voltando agora, na chuva ácida, então, por exemplo, o enxofre é um poluente, né? Ele vai reagir com oxigênio para formar óxidos. Pode ser o dióxido, pode ser o trióxido de enxofre. E esses óxidos presentes na atmosfera vão reagir com a água para a formação de ácido sulfúrico, H2SO4, né? Diminuindo mais ainda o pH da chuva. Afora a presença de óxidos de nitrogênio, que também vão fazer com que a chuva fique com um caráter mais ácido ainda, certo? Que aí haverá a formação de ácido nítrico, ácido nitroso. E o segundo item que eu quero relembrar vocês aqui na química ambiental é relativo à camada de ozônio, a destruição da camada de ozônio. Essa destruição ela ocorre através desta reaçãozinha aqui, ó, o ozônio com a ação dos raios ultravioleta acaba formando o gás oxigênio e formando oxigênio livre, que é extremamente reativo. Esta reação aqui, ela é uma reação de alto rendimento, uma constante de equilíbrio muito elevada. O Kc é muito elevado. Bom, a presença dos CFCs. O que é o CFC? Né? Cloro, flúor, carbono. Que são gases que são utilizados nos sistemas de refrigeração e que passam para o meio ambiente, certo? Também encontramos em espumas, espumas plásticas, sprays. Nesses CFCs nós temos o cloro, e o cloro funciona como o catalisador dessa reação. Veja, então, o CFC é o catalisador, no caso o cloro, é o catalisador desta reação aqui. Estão vendo? E como catalisador, vejam, ele vai participar da reação e no final ele reaparece, ele é regenerado. Tanto é que, vejam, para cada átomo de cloro, olha só, gente, aqui ó, um átomo de cloro consegue catalisar em torno de 100 mil moléculas de ozônio. Tá ok? Então lembrem disso. Até a próxima dica. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha aqui
na termoquímica. Termoquímica, vocês lembram, são aquelas reações que ocorrem, né, através de absorção ou liberação de calor, né? Então, nós vamos ter a presença das reações chamadas endotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas que apresentam a variação de entalpia positiva. E as reações exotérmicas, que são as que liberam calor, liberam energia durante a sua realização, cuja variação de entalpia é negativa. Tá? Se vocês olham ali no finalzinho, à direita da reação, vai estar o valor positivo, absorveu o calor, negativo, liberou aquele valor que estará lá. Tá ok? Bom, quando nós trabalhamos, né, com essa variação de entalpia, vamos lembrar o seguinte: variação de entalpia, variação de calor. Eu posso calcular isso daqui, vamos relembrar isso, ó, usando os calores de formação. Então, a questão ela vai me dar os calores de formação de cada uma das substâncias que participam daquela reação. Como é que eu calculo ΔH? Basta somar todas as entalpias dos produtos, sempre cuidando, né? Multiplicando pelos coeficientes, menos a entalpia dos reagentes, todos somados, tá? Agora, podemos calcular também através das ligações que nós chamamos de energias, as energias de ligação. Aí uma outra maneira, gente, de calcular o ΔH da reação. Quando a questão me dá uma tabelinha dizendo, ó, a energia de tal ligação vale tanto, da outra ligação vale tanto. Como é que eu faço? Eu vou fazer o somatório, ó. Eu vou somar todas as ligações dos reagentes menos o somatório de todas as ligações dos produtos. E aí eu calculo o ΔH da reação. E uma terceira maneira de calcular ΔH é através da lei de Hess. A lei de Hess, ela implica que nós temos que somar as equações, né? Nós vamos somar as equações parciais. Então a questão vai nos dar assim 2, 3 equações e nós vamos somar. Só que nós temos que cuidar o seguinte, né? Os coeficientes das substâncias têm que combinar, elas têm que estar do mesmo lado, né, do reagente ou do produto. E para calcular através da lei de Hess, nós somamos. Veja, o ΔH da primeira reação, da primeira etapa, mais o ΔH da segunda, e assim por diante. Se tiver mais uma, por lá, ΔH da terceira, e assim por diante. Normalmente as questões trabalham só com duas equações, né, para serem somadas na lei de Hess, ok? Até a próxima dica. Bom, pessoal, nosso assunto nessa próxima dica é a radioatividade. Normalmente o Enem coloca uma questão em prova falando em radioatividade. O que é a radioatividade, né? A radioatividade corresponde à emissão de partículas ou de radiação através, né, dos núcleos considerados instáveis, átomos que possuem núcleos instáveis. E esses núcleos, então, para se estabilizar, eles vão emitir partículas. E aí vem a primeira dica, ó. Vocês têm que saber caracterizar essas partículas, caracterizar estas radiações. Quais são as principais?
a partícula alfa, a partícula beta e a radiação gama. Mas vamos lembrar também que tem nêutrons e tem prótons no núcleo, né? Tá, mas como é que eu faço para caracterizar cada uma delas? Assim, ó, pela massa e pela carga. Toda partícula alfa tem massa 4 e carga mais 2. A beta, ela vai apresentar massa 0, carga menos 1. A radiação gama, como uma radiação, uma onda eletromagnética, ela não tem massa e não tem carga. O nêutron tem a massa 1 e a carga 0. E o próton tem massa 1 e carga mais 1, tá? Então, veja, sempre que vocês forem trabalhar com essas partículas, vocês vão ter que saber identificar a partícula sempre pela sua massa e pela sua carga. Um outro detalhe aqui, ó, vamos lembrar, é o que nós chamamos de período de meia-vida. A meia-vida, né? O Enem coloca, já colocou várias vezes, por exemplo, tá? A datação arqueológica através do carbono 14, cujo tempo de meia-vida é de 5.700 anos aproximadamente. O que é meia-vida? É o tempo que leva para uma amostra radioativa se reduzir à metade. Tá? A amostra, tá, se reduz 50%. É o tempo que vai levar para ela se reduzir à metade. Então, por exemplo, se eu tiver 1 grama de carbono 14, por exemplo, daqui a 5.700 anos, eu terei 0,5 gramas. Passados mais 5.700 anos, eu terei 0,25 gramas. Tá vendo? Então, a cada período de minha vida, a amostra vai se reduzindo à metade. Certo? Bom, gente, vamos falar um pouquinho do pH e pOH. O que é pH e pOH? pH e pOH são duas escalas. Tá? São escalas de medida. Essas escalas, elas vão medir a acidez de uma solução ou então a sua alcalinidade, a sua basicidade. Certo? É uma escala bem simplesinha que vai de 0 a 14, a escala do pH, certo? Passando por 7, ó, 0, 7, 14. Na escala do pH, qualquer valor entre 0 e 7 identifica a solução com caráter ácido. Quanto menor o pH, mais ácido é. O 7 caracteriza a solução neutra e de 7 a 14 a solução alcalina, a solução básica. Quanto maior for o valor, maior, né, a alcalinidade, maior a basicidade, certo? Veja, menor valor, mais ácido. Maior valor, mais básico na escala do pH. O pH, ele é medido através da concentração dos íons hidrogênios da solução, enquanto que o pOH é medido através da concentração dos íons hidroxílios. Esta concentração, ela tem que estar, gente, em mol por litro. É muito comum na prova eles darem a concentração noutra unidade, em gramas por litro. E aí nós temos que transformar para mol por litro para determinar o valor do pH. Como é que eu faço isso? Usa a formulazinha de conversão, ó. A concentração em gramas por litro é igual à concentração em mol por litro, que é a que nós queremos calcular, vezes o mol da substância que está lá envolvida. E aí a gente consegue transformar de grama por litro para mol por litro. Ok? Lembrando sempre que o mol é a soma das massas atômicas.
certo? Na prova do Enem, as massas vêm logo depois do enunciado, você já tem ali. Bom, então veja o seguinte, ó. Quando uma solução tiver uma concentração de hidrogênios, ó, igual a 10 na menos 7, é porque essa solução é neutra. Variando isso aí, ó, a concentração de hidrogênio sendo maior do que 10 a menos 7, a solução é ácida. E se a concentração de hidrogênios daquela solução for menor do que 10 a menos 7, então eu tenho uma solução de caráter básico, uma solução básica, certo? Cuidado com esses valores, gente. Maior que 10 a menos 7 é 10 a menos 6, 10 a menos 5. Para calcular o pH, normalmente o Enem não complica muito nessas questões, né? Às vezes ele dá uma solução, por exemplo, suco de limão. E aí o que é que vocês classificam como ácido, como básico? Bom, aí fica muito fácil, né? Associar substâncias ao seu pH. Bom, na parte de cálculos, veja, por exemplo, eu vou pegar aqui. Vamos supor que uma solução tenha uma concentração de hidrogênios igual a 10 da menos 4 mol por litro. Ela é ácida, e 10 a menos 4 é maior que 10 a menos 7. E eu quero o pH. Gente, é uma barbada. Ó, é só copiar o expoente com o sinal trocado. Por quê? Porque pH é menos o logaritmo da concentração dos íons de hidrogênio. O logaritmo de concentração de base 10 é o próprio expoente, né? menos 4. pH igual a 4. Se o pH é 4, então o pOH é 10, porque a soma dos dois tem que dar quanto? 14. Tá certo? Então, até a próxima dica. Cinética química. A cinética, vocês vão lembrar, ela trata do quê? Da velocidade das reações. Essa velocidade das reações é importante que agora vocês lembrem o seguinte, ó. Ela depende de uma série de fatores. E um dos fatores importantíssimos nós chamamos de energia de ativação. O que é uma energia de ativação? É a energia necessária para dar o início à reação química. Né? Uma folha de papel não queima sozinha. Eu tenho que colocar fogo, eu tenho que ativar a reação. Então vamos lembrar, ó, a energia de ativação, quanto maior o seu valor, mais lenta é a reação. E, na verdade, a energia de ativação é uma barreira, né? E se a barreira é muito alta, é mais difícil de transpô-la, né? Quando a energia de ativação da reação tiver valor baixo, aquela reação será rápida. Tá? Uma explosão, por exemplo, é uma reação rápida, porque tem baixa energia de ativação. Outro detalhe que nós temos que lembrar aqui na cinética são aqueles fatores que podem alterar a velocidade de uma reação, né? O que pode alterar a velocidade da reação? Ó, tem uma série de fatores. Temperatura. Gente, aqui cuidado, ó. Não importa se a reação é endotérmica ou exotérmica, se ela absorve ou libera calor. O aumento da temperatura sempre aumenta a velocidade da reação. Porque ao aumentarmos a temperatura, nós estaremos aumentando a energia cinética das moléculas. Então, essas moléculas vão colidir mais, vai aumentar o número de colisões efetivas, né, que ocorrem na posição correta, e aumentando o número de colisões efetivas, nós teremos o aumento da velocidade. Mas vejam, é através da energia cinética, temperatura. Mais superfície de contato.
grau de pulverização. Quanto mais pulverizado estiver o material, maior é a velocidade da reação, tá? Então, quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade da reação. Então, eu tenho um material sólido em forma de barra e o mesmo material na forma de pó. Eu vou preferir um pó, porque o pó vai reagir mais rápido e a sua superfície de contato é maior. A pressão para substâncias gasosas também pode influenciar na velocidade. Ó. O aumento da pressão faz com que haja uma diminuição de quem? Do volume, que é inversamente proporcional. As moléculas se aproximam mais, chocam mais uma com a outra, né? Vai aumentar a velocidade da nossa reação. E o outro fator, nós vamos comentar aqui, são os catalisadores. Tá? Catalisador é uma substância que entra na reação, participa da reação, diminui a energia de ativação da reação e no final ele é regenerado, é retirado novamente. Tá? Então a função do catalisador é diminuir a energia de ativação. Com isso ele vai aumentar a velocidade da reação. Entendido? Então tá, até a próxima, gente.